1941. Depois que os alemães derrotaram a França, seus soldados foram mandados a Paris para descanso e diversão. Um dos soldados em licença é o tenente August von Kageneck, de 19 anos. A unidade dele não participou da campanha francesa. Ele está visitando a cidade pela primeira vez. Ele escreve: recebemos instruções muito rígidas. Precisamos estar impecavelmente vestidos e evitar qualquer contato com a população. Estamos inventando o turismo em massa. Os franceses se recusam a olhar para eles. Alguns começam a revidar. Esses dois homens que sabotaram linhas telefônicas serão os primeiros a serem executados pelos alemães. O novo Estado francês, sob domínio autoritário do Marechal Pétain, decide colaborar com a Alemanha. Pétain promulga um conjunto de regulamentos antijudaicos que excluem os judeus da vida pública. Ele e Hitler haviam apertado as mãos. A Wehrmacht desfila todos os dias. Os alemães ocupam as capitais da Europa. Depois de Praga e Varsóvia, Bruxelas, Luxemburgo, Haia, Copenhague e Oslo. Mas não Londres. Fevereiro de 1941. Nos subúrbios de Londres, Rose, que tem apenas 3 anos, já viveu durante 2 anos em plena guerra. Redescobrindo a Segunda Guerra. Rose é corajosa. E coragem é o que se exige na Grã-Bretanha. Pesadelo alemão. As cidades da Grã-Bretanha foram devastadas por bombas alemãs. Mas o país se mantém firme ao redor de Churchill e com a providencial ajuda de Roosevelt. Roosevelt acaba de ser reeleito para um 3º mandato como presidente dos Estados Unidos. Apesar da opinião americana continuar se opondo à guerra, ele declara: precisamos ser o grande arsenal da democracia. Apenas parte dos equipamentos que ele envia à Grã-Bretanha consegue chegar ao seu destino. Todos os navios britânicos no mar correm grande perigo. O Oceano Atlântico está repleto de submarinos alemães. Seus periscópios procuram embarcações britânicas. Churchill está preocupado. Breve nada conseguirá passar e o desfecho da guerra parece incerto. A Grã-Bretanha é uma ilha. Isso é uma vantagem e uma desvantagem, mas é a maior esperança para os países ocupados. Os submarinos alemães, ou U-boats, têm agora os portos franceses à sua disposição. Em grupos, utilizando torpedos e canhões, esses lobos do Atlântico conseguiram afundar 4 milhões de toneladas de navios britânicos apenas em 1941. Aqui, submarinos alemães jogam pães para uma tripulação de um navio destruído, que praticamente não tem chance de sobreviver.
Eles morrerão de sede, de fome, de frio, ou sufocados pelo petróleo. Hitler está encantado com o sucesso de seus submarinos, mas o programa de rearmamento maciço dos Estados Unidos o preocupa. Ele diz ao seu secretário Bormann: em 1 ano, os Estados Unidos estarão prontos para a guerra. Se formos enfrentá-los, precisamos de mais matérias-primas. Essas matérias-primas estão no leste. Precisamos conquistar aquele espaço vital. E então, a Grã-Bretanha perderá toda a esperança e fará a paz. E será tarde demais para os americanos. Vamos atacar a União Soviética o mais breve possível, diz Hitler. O Führer dá à invasão o nome Código de Operação Barbarossa, como o do imperador medieval Frederico Barbarossa. A Wehrmacht começa a concentrar suas tropas no leste. O tenente von Kaganek parte para a Polônia. Prisioneiros poloneses e judeus foram postos a trabalhar em vários projetos de construção. Hitler quer construir uma estrada através da Polônia para levar seu exército até a nova fronteira com a Rússia. Aqui é o local onde a 9ª Divisão Panzer se instalou, juntamente com o regimento de von Kaganek. Ele escreve: perto de nós está uma unidade da SS. O comandante nos perguntou: querem ver um judeu? Ele faz um sinal e um soldado traz um homem franzino. De quantas pessoas você roubou hoje? O homem não responde. Bata nele 10 vezes com uma vara. Ficamos atônitos. Então, nossa ocupação da Polônia é isso. Havíamos ouvido histórias de crueldade não muito claras, mas era impossível saber o que realmente estava acontecendo. Esse país se transformou no país do silêncio. Nós não sabíamos que isso era o início do genocídio, para o qual emprestaríamos nossas mãos e nossa coragem. Hitler adia seus planos para uma ofensiva ao leste. Ele tem de ajudar seu aliado Mussolini, que quer lutar sua própria guerra. O Duce acabara de ser completamente derrotado pelos britânicos na África. O exército italiano está totalmente desordenado no deserto. Para salvar Mussolini do desastre, Hitler envia um de seus melhores generais para a Líbia, General Rommel, juntamente com a sua divisão blindada, o Afrika Korps. Trípoli, 12 de fevereiro de 1941. Na Alemanha, Rommel é um grande herói. Ele é o homem que tomou Cambrai, Arras, Rouen e Cherbourg em maio e junho de 1940. E ele é um verdadeiro nazista, um partidário que serviu a Hitler com grande empenho e eficácia desde o início. Rommel acredita em tanques e na guerra relâmpago. Ele rapidamente ordena que o Afrika Korps avance contra as posições britânicas. These Australian and South African prisoners came to fight with the British. They too realize that this war in the desert is going to be vicious. A reputação de Rommel se espalha.
Os britânicos distribuem sua fotografia com a inscrição: "Este homem é perigoso". Hitler ataca a Grécia, um país que Mussolini já havia tentado conquistar. Depois de sua blitzkrieg nos Balcãs e sua ocupação da Iugoslávia, ele lança seus paraquedistas sobre Creta. Hitler assegurou seu flanco sul para a invasão da Rússia, mas perdeu tempo precioso. A Operação Barbarossa foi atrasada várias semanas. Moscou, 1º de maio de 1941. Um grandioso desfile militar é tradicionalmente feito na Praça Vermelha em Moscou para celebrar o Dia Internacional do Trabalhador. Mas desta vez, ele recebeu preparações especiais. Stalin quer causar uma forte impressão nos alemães. Ele vem recebendo informações de seus espiões alertando para a iminência de um ataque. Mas ele acha difícil acreditar que Hitler ousaria romper tão cedo o pacto germano-soviético de não agressão. Os alemães estão assistindo ao desfile. E o Marechal Timoshenko, comissário do povo e ministro da defesa de Stalin, parece salutá-los com grande deferência. Semyon Timoshenko. Hitler está pronto para atacar, mas quer evitar lutar em duas frentes. Primeiro, ele gostaria de fazer a paz com a Grã-Bretanha. 10 de maio de 1941. Nos subúrbios de Londres, em uma casa que foi poupada pelas bombas alemãs, Rose está ajudando os pais que estão ouvindo o rádio. Subitamente, uma notícia surpreendente é transmitida pela BBC. Na Escócia, perto de Glasgow, foram encontrados os destroços de um avião alemão, um Messerschmitt 110. O piloto saltou de paraquedas. Ele é um nazista de alta patente, representante de Hitler, Rudolf Hess. Ele diz: "Eu vim em uma missão de paz." 1933. Hess foi um dos primeiros partidários de Hitler e um dos mais fanáticos. Die Partei ist Hitler. Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist. Hitler, Sieg Hess acredita que o papel que cumpriu não foi tão glorioso quanto o de outros líderes nazistas. Ele quer provar ao seu Führer que ele, Rudolf Hess, é a única pessoa capaz de encontrar uma saída para o conflito com a Grã-Bretanha. Mas ele é imediatamente feito prisioneiro. Churchill rejeita suas ofertas e Hitler o repudia. Hess irá permanecer na prisão o resto da vida. To his British interrogators, however, he reveals without meaning to Hitler's intention to invade the Soviet Union. Moscou, 21 de junho de 1941. Enquanto isso, relatórios da inteligência informam que Hitler está planejando invadir a União Soviética, mas Stalin ignora os relatórios, assim como ignora a última mensagem enviada por Richard Sorge, um espião soviético baseado em Tóquio. O documento datado de 30 de maio de 1941 alerta para um ataque alemão. Na verdade, Stalin continua a mandar matérias-primas para o Reich. Desde a assinatura do Pacto Germano-Soviético de Não Agressão, ele vem exportando milhares de toneladas de petróleo, cromo e níquel para a Alemanha. Todos eles ajudaram Hitler a conquistar a França. O último trem carregado parte na noite de 21 de junho de 1941. Levando toneladas de trigo, esse trem cruza a fronteira à meia-noite. Em 22 de junho, às 3 da madrugada, sem oficialmente declarar guerra, os primeiros batedores da Wehrmacht entram furtivamente em território russo. – 22 de junho de 1941. Eles são seguidos por 153 divisões alemãs, bem como por tropas finlandesas, romenas, eslovacas e húngaras. Até uma divisão de fascistas espanhóis. 3 milhões de homens, além de 600 mil caminhões, muitos deles feitos por fabricantes franceses como Berliet e Renault.
Mais de 3.000 tanques, 7.000 canhões, 3.000 aviões. Em 24 horas, 1.500 aeronaves soviéticas são destruídas em solo. Mais 300 aviões russos são abatidos pelos alemães. Pega de surpresa, subjugada, a Força Aérea Soviética sofre um golpe devastador. A ofensiva alemã é desencadeada por 3.000 quilômetros e em 3 direções diferentes. Ao norte, o alvo ideológico, Leningrado, a cidade de Lenin, o berço da Revolução Russa, hoje São Petersburgo. No centro, o alvo político, Moscou, a capital de Stalin. Ao sul, o alvo econômico, Kiev e a Ucrânia. Pravda, the Communist Party's official newspaper, reports on the fascist aggression. But where is Stalin? He is in hiding, panic-stricken, dismayed by the catastrophic reports that have started coming in from the border. The German advance is swift. Lieutenant von Kaganek exclaims, "It's an amazing sight. Our entire regiment of panzers is moving out. Our tanks, tall and proud like boats, sail over a yellow sea of ripe wheat." Nothing can stop the Panzer Grenadiers. Their mission has been hammered into them. You are going to save the West from the Asiatic hordes. This is a modern crusade against the power of darkness, Judeo-Bolshevism. Ao norte, nos estados bálticos, os alemães são aclamados às vezes como libertadores. Após o reinado de terror de Stalin, qualquer coisa é melhor que a NKVD, a implacável polícia secreta soviética responsável pela repressão política. Obrigados a se retirar, eles executam os anticomunistas bálticos nas prisões. Os antissemitas da região acusam os judeus de estarem em conluio com os comunistas. Os judeus são obrigados a carregar os cadáveres. Pelos estados bálticos, as pessoas começam a organizar pogroms contra os judeus, que os alemães encorajavam com instruções especiais, tais como: não deixem quaisquer vestígios. Queimar os corpos era uma maneira de eliminá-los. Na frente central, o general Guderian, o estrategista de tanques que propôs a Blitzkrieg, é contido pela linha Stalin. Uma série de fortificações que os granadeiros Panzer precisam tomar de assalto. Guderian continua a avançar.
Mas um fator imprevisível logo faz suas excelentes unidades motorizadas seguirem mais lentamente, como descrito por von Kageneck. Avançamos com nossos carros blindados e a poeira nos envolve. Estamos na União Soviética, onde estradas e asfalto não existem. É horrível. Essa poeira pegajosa, amarela ou vermelha penetra em tudo, em seus olhos, narizes, em suas bocas. Sob tais condições, esses homens caminham 50 quilômetros por dia. Eles marcharam até Varsóvia, até Oslo, até Bayonne. Eles estão começando a perceber o quanto a União Soviética é vasta. Centenas e centenas de quilômetros se sucedem sem ao menos um vilarejo à vista. Está ficando cada vez mais difícil para os caminhões de suprimentos, combustível e munição avançar. Mas há um outro problema com o qual os soldados alemães precisam lidar. Os soviéticos estão impondo uma boa defesa. Um novo tipo de tanque russo aparece em cena. E isso é uma grande surpresa. O T-34, um monstro de 30 toneladas equipado com um imenso canhão e esteiras largas que podem ir a qualquer lugar. Ele é superior aos tanques germânicos em poder de fogo e espessura da blindagem, mas possui apenas rádios rudimentares e caixas de câmbio grosseiras. The Germans are taken aback. How were these subhumans ever able to manufacture such vehicles? The shells of their anti-tank cannons ricochet off the armor plating. A única arma poderosa o bastante para neutralizá-lo é o canhão alemão 88. Ainda assim, os alemães estão melhores equipados e seu exército é mais forte. Mas esses Ivans, como eles chamam os russos, irão lutar até o fim, com unhas e dentes. Von Kageneck writes, "The smell of corpses baked by the sun, covered with flies. A sickly, sweet odor that clings to the nostrils and gets under the skin, just like the dust." Os soviéticos já sofreram perdas pesadas, mas as baixas germânicas também estão aumentando. A physician in the German battalion, Medical Officer Heinrich Happ, orders the men to cease all intake of food 6 hours before an attack. He explains, "It increases your chances of surviving in the event of a blow to the stomach. The ingestion of even one slice of bread contracts the blood in the vessels in the intestines and increases the risk of internal hemorrhaging." Os alemães continuam a fazer progressos em direção aos seus 3 objetivos, Leningrado, Moscou e Kiev, capturando exércitos inteiros. As ordens de Hitler são para executar imediatamente todos os comissários políticos, membros do Partido Comunista, cujo trabalho é supervisionar os oficiais e ficar de olho nos soldados de todas as unidades militares. Guderian é contrário a essa ordem criminosa, mas o comandante do 4º Exército Panzer, General Heppner, acha que a guerra precisa ser conduzida com brutalidade sem precedentes e que não deve haver nenhum tipo de compaixão com os bolcheviques. Os bolcheviques soviéticos lutam desesperadamente com cada vez menos armamentos e, com frequência, apenas com um rifle para 4 homens. Por
isso, são forçados a se retirar ao longo de toda a frente. Para Stalin, as coisas parecem muito ruins. But what is he up to? He fell apart, but now he has pulled himself back together. Indeed, Stalin is a nickname that means man of steel. Stalin speaks. 3 de julho de 1941. Com seu pesado sotaque georgiano, ele pronuncia palavras que nunca usou antes. Ele chama os russos, meus irmãos, minhas irmãs. Ele lhes diz a verdade. Estamos sob ataque da Alemanha de Hitler. O inimigo é cruel e implacável. Um grande perigo ameaça nosso país. No momento mais sombrio, ele ousa prever. Será verdade que as tropas fascistas alemãs são invencíveis? O exército de Napoleão era considerado invencível, mas foi derrotado. Stalin ordena que as fábricas, juntamente com suas máquinas e operários, sejam transferidos para o leste, para os montes Urais. E ele dá aos agricultores e camponeses uma ordem expressa. Partam. Deixem suas isbas, suas casas. Destruam tudo. Não deixem para trás nada que possa ter qualquer utilidade para os agressores fascistas hitleristas. Essa é a política de terra arrasada de Stalin. Os oficiais alemães não se esqueceram de Napoleão. Em 1812, os russos derrotaram o grande exército de Napoleão, queimando suas cidades e campos e massacrando os franceses na Batalha de Berezina. No início de julho de 1941, os alemães também chegam até o rio Berezina, na frente central, e continuam em frente. A resistência dos soviéticos está cada vez mais forte. Do outro lado do rio, uma surpresa desagradável aguarda os alemães. Os russos prepararam um novo tipo de artilharia. Um lançador de foguete chamado órgão de Stalin, ou Katyusha, pois parecia um ninho de tubos de órgão. Uma arma extremamente aterrorizadora. Mas nada consegue impedir o avanço alemão. Em meados de julho, eles chegaram até Smolensk, a última cidade grande antes de Moscou. A batalha por Smolensk dura 3 semanas. Os russos lutam até o fim, apesar dos chamados de rendição vindos dos alto-falantes alemães. Всякое сопротивление бессмысленно. Давайте! Всякое сопротивление бессмысленно. Poucos são feitos prisioneiros. Alguns dos sobreviventes se escondem nas profundezas das florestas e se tornam insurgentes. A eles se juntam muitos camponeses e agricultores, a quem treinam para lutar. Eles caçam traidores.
e destroem as linhas de comunicação alemãs. As represálias são brutais. O Führer ordena: matem todas as pessoas suspeitas de nutrir o menor sentimento de hostilidade que seja. Hitler consulta o comandante em chefe da Wehrmacht, o marechal de campo Keitel. A Operação Barbarossa está ficando mais lenta. Alguns dos generais acreditam que a culpa é da estratégia de Hitler ao utilizar um ataque em 3 frentes. Em vez disso, o Marechal von Bock, comandante do Exército do Centro, quer que todas as suas forças se concentrem em Moscou. Hitler não gosta de generais que ousam contradizê-lo. O general Guderian está ali. Ele insiste e diz: estamos agora a apenas 350 quilômetros de Moscou. Você não entende nada, diz o Führer. Você não entende de economia em tempos de guerra. Primeiro precisamos do trigo da Ucrânia, para que eles não nos matem de fome, como fizeram na guerra passada. Moscou é apenas um símbolo, cuidaremos dela mais tarde. Ele ordena que Guderian volte para o sul em direção a Kiev, a fim de fechar Atenas ao redor dos exércitos russos, ainda operando em bolsões à retaguarda da Wehrmacht. Será o maior cerco de todos os tempos. 19 de setembro de 1941. Os alemães capturam 600 mil soldados soviéticos de uma só vez. Himmler chega para uma visita. Nenhum alimento foi fornecido para alimentar os prisioneiros. Com indiferença extrema, Himmler vê aqueles que ele chama de os Intermensch, ou sub-humanos, e friamente ordena que os deixem morrer de fome. O tenente von Hageneck escreve: vivíamos muito bem na Ucrânia. Tínhamos tudo o que precisávamos. Ovos, manteiga, frutas, leite, vinho, um excelente vinho tinto da região ao redor do Mar Negro. E ele acrescenta: os ucranianos vinham até nós sorrindo, cheios de alegria. As mulheres nos traziam pão e mel. Eles nos viam como seus libertadores. Os ucranianos têm muitas razões para odiar os russos e principalmente Stalin, que no início dos anos 30 organizou uma ampla política de fome que chegou a matar 7 milhões de pessoas. Muitos ucranianos, alguns antissemitas, também incriminam os judeus e organizam pogroms, como aqui em Zolotiv, quando da ocupação alemã. Na verdade, muitos ucranianos se posicionam ao lado dos nazistas. Mas a Alemanha irá desperdiçar essa oportunidade de ganhar um aliado. O Marechal Goering, a segunda mais alta figura do Reich, chega à Ucrânia. Ele diz: nenhuma boca inútil será alimentada. Aqueles que puderem trabalhar irão trabalhar para o Reich. O resto irá morrer. Aqueles que trabalham irão dar tudo o que puderem, até que venham eles próprios a morrer. Goering está aqui para implementar essa política de escravização da Ucrânia e levar adiante a exterminação metódica dos judeus. Ele está acompanhado de Alfred Rosenberg, um teórico central do racismo nazista. Himmler e Heydrich organizam comandos de execução chamados de Einsatzgruppen, compostos de membros da SS, policiais e soldados da Wehrmacht que prendem os judeus.
A SS leva os judeus para as florestas e lhes dá paz, para que eles cavem suas próprias sepulturas. Mas a SS conclui que esse processo era lento demais. Ordena que longas sepulturas comuns sejam cavadas e faz com que suas vítimas deitem sobre o último grupo de cadáveres. Mas mesmo esse procedimento demora demais. A SS prepara uma ravina, conhecida como Babi Yar, perto de Kiev. 33.771 judeus serão executados em 2 dias, homens, mulheres e crianças. Nesse verdadeiro inferno, como em centenas de outros por toda a frente, os executores tiram fotos de suas vítimas. Esse massacre premeditado e a sangue frio de 1 milhão de judeus virá a ser conhecido como o Holocausto das Balas. Mas Himmler não está satisfeito. Ele compareceu a um dos Einsatzgruppen chamado Actions. Percebendo a carga psicológica desses assassinatos em massa sobre seus soldados, ele começa a procurar métodos alternativos. Isso levaria ao uso dos caminhões de gás, com canos de escapamento encaixados em seus compartimentos traseiros. E 1 ano mais tarde, as câmaras de gás. Ao norte tem início o longo cerco a Leningrado. Os alemães têm seu plano. Em vez de lutarmos nas ruas, deixaremos nossa artilharia e a fome fazerem o serviço. Edifícios da cidade são destruídos. Um elefante do zoológico é uma das vítimas de um ataque aéreo. As rações de alimento logo ficam abaixo do mínimo necessário. Mas o pior está por vir, com a chegada do inverno. 30 de setembro de 1941. Ao sul, Guderian finalmente recebe a ordem de Hitler para reunir os outros exércitos ao norte e seguir rumo a Moscou. Ao longo dessa enorme frente de Leningrado a Odessa, o avanço em direção a Moscou parece impossível de ser detido. Os alemães fazem mais de 700 mil prisioneiros. O general Jodl, chefe do Estado-Maior da Wehrmacht, diz: "Nós venceremos a guerra." Von Kagnell escreve: "Subitamente tivemos de lidar com o mais temível adversário, a chuva e a lama de outono, que os russos chamam de Rasputsa. Lama infindável, tão pegajosa e grudenta que adere e fica presa a qualquer coisa. Nada fica livre dela, seja um tanque, um caminhão, um cavalo ou um homem." A lama torna qualquer movimento impossível. Fazemos 5 a 8 quilômetros por dia em vez de 30. Colocar um pé à frente do outro exige um esforço sobre-humano.
Os Panzers, orgulho da Wehrmacht, ficam imobilizados. Hitler escreve às suas tropas: soldados na frente oriental, camaradas, hoje começa a última e grande batalha decisiva. 1º de novembro de 1941. E imediatamente, o exército alemão começa novamente a se movimentar rumo a Moscou, pois o frio intenso havia chegado e o solo havia ficado endurecido pelo gelo. O mundo está na expectativa. Será que Hitler derrotaria Stalin? Foi quando os extremistas de direita nos países ocupados começam a se alistar para servir no exército alemão. Belgas, dinamarqueses, holandeses e os jovens da LVF, a Legião dos Voluntários Franceses, resolvem vestir o uniforme alemão e lutar na frente oriental. Eles irão sofrer. Uma prematura frente gelada se espalha, começando em novembro de 1941. As temperaturas irão despencar até quase 40 graus Celsius negativos. A Wehrmacht fora projetada para conduzir uma blitzkrieg, uma guerra relâmpago. Esperava-se que ela colocasse a União Soviética de joelhos em 4 meses. Ela não estava equipada para o inverno. Guderian escreve em suas memórias: era uma triste visão ver aqueles homens famintos e com roupas insuficientes lutarem por um abrigo precário. Eles lutam para controlar até mesmo aldeias minúsculas. Perder uma aldeia, perder até mesmo uma única isba, significa morte. Os homens morrem de frio ou de disenteria. A diarreia os faz evacuar 30 vezes ao dia. O Dr. Rapp, médico da Wehrmacht, os alerta: vocês precisam escolher. Se baixarem as calças, vocês morrerão congelados. Vocês precisam abrir a costura da parte de trás da calça, assim não precisarão baixá-la. Em extremo contraste, os homens do Afrika Korps no deserto conseguem fritar ovos no topo da superfície superquente de seus tanques, enquanto ouvem a música de guerra Lili Marlene. A guerra no deserto também está afundando. Na areia, faltam combustível e alimentos. Rommel tem que ordenar uma parada. Mas ele está planejando uma nova ofensiva e novos sacrifícios para os seus homens no Afrika Korps. Enquanto isso, no caminho para Moscou, os alemães já não mais conseguem lavar ou trocar suas roupas. Assim como seus inimigos, eles estão ficando loucos com piolhos e parasitas que trazem sarna e tifo. O grande exército de Napoleão perdeu mais de 100 mil homens devido ao tifo. Apesar disso tudo, a Wehrmacht prossegue. They are now 30 kilometers away from Moscow. And Hitler says, I will raise that damn city and in its place construct an artificial lake with central lighting. A vanguarda alemã chega à periferia de Moscou e até mesmo ao fim da linha de ônibus, que vai direto à Praça Vermelha. Enquanto o exército soviético detém o avanço das tropas alemãs, Stalin ordena que o desfile em comemoração ao aniversário da Revolução seja realizado como de costume. 7 de novembro de 1941. Para motivar suas tropas, Stalin faz um discurso que evoca imagens proibidas do passado. Os grandes soldados da época dos czares. Sejam merecedores de seus gloriosos ancestrais. Alexander Nevsky, Dmitry Pisarsky, Alexander Suvorov e Mikhail Kutuzov.
Stalin organizou a defesa de Moscou em conjunto com um de seus generais mais brilhantes, um especialista em tanques, considerado o equivalente russo a Guderian, o general Zhukov, de 45 anos. A sorte está ao lado de Zhukov. Sorge, o espião soviético, descobriu que o Japão, apesar de aliado de Hitler, decidira não atacar a Rússia, pois seu principal inimigo são os Estados Unidos. Isso permite a Zhukov reduzir o número de tropas no Extremo Oriente. Ele traz muitas das divisões siberianas. Elas estão bem equipadas. Os siberianos não têm medo do frio. São homens rudes, que vivem ao ar livre. Eles trouxeram com eles seus esquis e suas guerras. E agora eles vão caçar alemães. Zhukov quer encurralar a Wehrmacht em um movimento de tenaz. 5 de dezembro de 1941. Cerca de 30 mil alemães são mortos ou estão desaparecidos. Milhares são mandados para a Sibéria. Sua luta contra o frio está longe de terminar. Menos de 1 em 3 soldados irá voltar para casa. E isso quase 15 anos mais tarde. August von Kageneck fica gravemente ferido e é levado de volta à Alemanha. Ele escreve: a fé desaparece, a dúvida se torna obsessiva. A morte se torna seu melhor amigo, o único amigo do homem, porque ela irá libertá-lo do seu sofrimento. O sofrimento dos soviéticos também não acabou. Seu país foi devastado, Moscou foi salva, mas milhões de pessoas foram mortas ou feitas prisioneiras. E o perigo ainda existe. A Wehrmacht foi afastada por 200 quilômetros. Hitler ordena que seu exército defenda aquela nova linha a todo custo. Ele dispensa 35 generais, incluindo Guderian, e toma pessoalmente o comando da Wehrmacht. Hitler será bem-sucedido em restabelecer a posição de seu exército, reequipando suas tropas e planejando sua vingança. A Wehrmacht permanece firmemente fixada na União Soviética. Ele volta para os seus cães em seu chalé na Bavária. Na opinião dele, a derrota ante Moscou foi culpa de seus generais e de seus diplomatas. Não foram eles que declararam que a França e a Grã-Bretanha não entrariam em guerra por causa da Polônia? E do Abwehr, o serviço de inteligência alemão que lhe deu informações incorretas a respeito das condições do exército soviético. Hitler acrescenta: o exército bolchevique é composto de camponeses que lutam com a inconsciência de bárbaros e de operários treinados pelo fanático misticismo do comunismo. Mas Hitler acredita em sua estrela da sorte. Acredita que irá triunfar.
Ele pode se divertir na companhia de seus admiradores. Aqui, a amante de Bormann o apresenta uma estrela do cinema alemão, a atriz Magda Schneider. Não muito longe, a filha dela, Romy Schneider, brinca com os filhos de Bormann. A vida na Alemanha ainda é descontraída. Os maciços bombardeios ainda não começaram, e aqueles que sacrificaram a vida em Moscou estão muito distantes, enterrados na neve. 2 dias após a primeira grande derrota de Hitler, seu aliado, o Japão, lança um ataque surpresa contra os Estados Unidos em Pearl Harbor, uma grande base naval no Pacífico. 7 de dezembro de 1941. E com essa onda de aviões japoneses, a guerra se torna uma guerra mundial. Em Londres, Rose dança. Ela já está sonhando com o Natal. Ela ouve seus pais dizerem: agora, os americanos irão lutar ao nosso lado. Os russos estão do nosso lado. Nós, britânicos, não estamos mais sozinhos. Redescobrindo a Segunda Guerra. Próximo episódio, Momentos Decisivos.